A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Temos um rostinho, vou botar minha água por enquanto. Temos um rostinho diferente hoje aqui. Vou dar uma folguinha para os pastores. E eu recebi a missão de abrir o culto, que é uma responsabilidade muito grande, porque a primeira impressão que vocês têm é a minha, né? É a minha cara que está aqui na frente. Mas que eu seja revestida pela glória do Senhor. Né? Amém. Vamos começar abrindo a palavra em Salmos 96, também abri aqui, inclusive. Salmo 96, versículos 8, 9 e 10. Hoje é um dia de festividade, mesmo que seja para o mundo comercial, mas a gente tem um carinhozinho maior para dedicar o nosso dia ou às nossas mães, ou quem não está com a mamãezinha mais aqui, a gente dedica aos queridos que estão à nossa volta. Eu, graças a Deus, eu ainda tenho a minha mãe, mas eu também não tenho mais as minhas avós, e aí isso me dá um apertozinho no coração. Que hoje eu fui entregar os presentes, né? E o Marcos foi entregar a florzinha para a avó dele, e aí me deu um negocinho. Mas a gente precisa dar valor às pessoas que estão à nossa volta, né? Independente do grau parentesco. Mas vamos lá. Salmo 96, versículo 8, 9 e 10, amém? Tudo bom? Ali? Tá. Vou ler aqui mais fácil, né? Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Temei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abaie. Julgará os povos com retidão. Amém? Amém. O Senhor colocou no meu coração essa palavra porque nós, às vezes, viemos para a igreja com a cabeça vazia. Então, assim, um problema, a gente traz os problemas do mundo para dentro da igreja, a gente vem agitado e já entra na igreja assim, pronto, cheguei. Como eu entrei aqui hoje, falei, mais um dia vencido, né? Conseguimos mais um dia, sobrevivemos mais um dia. Mas a paz, uma meia. Eu não tinha visto ela passar. E nós vencemos mais um dia. E nós temos que chegar na casa do Senhor trazendo como oferta a nossa oração, trazendo como oferta o nosso amor, a nossa atenção principalmente, o nosso respeito, a nossa dedicação ao Senhor, porque por mais que a gente tenha que estar em casa também adorando e buscando e lendo a palavra, a gente sabe que tem semana que a gente acaba fazendo isso só na igreja, né? A realidade é essa. E quando a gente está aqui, quando a gente chega aqui, que pelo menos a gente chegue de corpo, alma, espírito e coração. Amém. Que toda a nossa atenção, toda a nossa vontade, todo o nosso fogo mesmo seja aqui, queimando por Deus, e não na atenção das coisas externas, das coisas que estão lá para fora. Então é sobre isso que eu vou orar hoje, agora nesse início, porque eu quero que o Senhor queime no meu coração e queime no coração de vocês, e que nós possamos oferecer o nosso melhor louvor, a gente cante alto, a gente bata palmas, a gente se anime, porque a gente já fica em casa todo mundo tão assim, né? Todo mundo tão sentadinho, quietinho, a gente fica. Isso a gente faz em casa, a gente, né? Aqui na casa do Senhor a gente tem que dar o nosso melhor, trazer ofertas, oferendas, sacrifícios do nosso melhor. Então, vou pedir para você se colocar de pé, para que a gente faça essa oração com reverência, para que a gente já comece mostrando, não para o Senhor só, mas para o inimigo, que nós estamos dispostos, que nós estamos alegres, que nós estamos aqui com a vontade de pular para o Senhor, de louvar ao Senhor, amém? Amém. Senhor, eu te dedico essa noite, Senhor, eu te dedico a minha vida, eu dedico cada um que está aqui. Sim, meu Deus. Eu te dedico nossos louvores, Senhor. Sim, eu te peço, antes de tudo, perdão pelos nossos pecados, para que nós possamos entrar na sua presença, Senhor, com o coração não só puro, mas o nosso coração aberto. Amém. E propício a ser tratado por Ti, Pai. Amém. Peço que o Senhor queime, Senhor,
queime o nosso coração, queime o nosso espírito, que mesmo com frio nós possamos sentir o seu calor físico Glória a também, Senhor. Deus. Que o Senhor venha queimar no nosso meio, na nossa volta, que nós possamos sentir, Senhor. Sentir o Senhor tocando a nossa pele, a nossa carne e o nosso espírito, Sim, Pai. meu amado. Que todos os nossos problemas fiquem para fora da igreja, daquela porta. Que todas as nossas preocupações estejam lá fora. E que o Senhor as recolha, Senhor, para Ti. Porque nós estamos aqui para adorar o Seu nome, nós estamos aqui para louvar o Seu nome, Senhor. O Senhor é digno de receber todo louvor e honra, Senhor. Aleluia. Receba os nossos louvores como incenso suave, para que nós possamos tocar os Seus pés com os nossos louvores. Amém. Vamos aplaudir o Senhor nessa hora para despertar o poderoso Deus, aquele que tem todo o domínio nas suas mãos e que é merecedor de toda a glória. Hoje é um culto especial. O pastor hoje entregou às mulheres, às mães, o culto. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada mãe. Como a Tainá falou, ela ainda tem mãe, eu não tenho, minha mãe não está. Então é um dia que a gente fica assim, saudoso. Mas eu acho que mediante aquilo que o Senhor deu como palavra hoje, acho que a gente vai continuar sendo agradecido, né? Eu sei que algumas aqui já não têm mãe, outros têm, mas eu quero dar os parabéns a você, mulher valente, forte, que tem filhos e que não tem filhos, né? Mas os filhos do coração também são contados como filhos, né? Então, nesse momento, eu queria chamar a Simone aqui para trazer a nossa palavra do ofertório. Você que tem o seu dízimo, a sua oferta, já esteja preparada aí para... Maria, se puder distribuir os envelopes, por favor. A paz do Senhor. Amém. Irmãos, quando o pastor falou, né, para eu vir trazer uma palavra, eu fiquei analisando assim, pô, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou falar, não sei o quê. E Deus nada. Hoje eu disse, Senhor, eu vou desistir. Eu não vou levar a palavra, não. Falei assim para Deus, não vou, não. O que eu vou dizer? O Senhor só falou assim, leva aquela palavra que todos estão acostumados. Falei, mas perguntei ao Senhor por quê e sobre isso. E isso já aqui dentro, tá, pastor? Não foi nem durante o dia, não. Já aqui na casa e agora eu sentada ali. E o Senhor deixou bem claro. Porque os meus servos ainda não aprenderam. Por mais, eles estão ouvindo, mas não estão colocando no coração. Eles querem entender aquilo que não é para entender. É só para fazer. É só seguirmos o que Ele mandou. Que seria... o Senhor Todo-Poderoso, que é em Malaquias 3:10, ordeno. Ele não pediu, ele não falou por favor, ele não falou nada. O Senhor deixou bem claro, eu ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Irmãos, até desculpa que foi pelo Dia das Mães o Senhor falar isso. Eu fiquei assim, mas como assim? E eu tenho uma coisa dentro de mim. Eu sempre falei com as minhas irmãs, principalmente Mônica, que é amiga pessoal, Dona Meire, muitas outras sabem. O Senhor mandou, por mais que doa, fala. E o Senhor foi a mesma coisa. A gente está procurando muita coisinha, as entrelinhas da palavra do Senhor. Mas aquilo que está escrito, que o que realmente o Senhor diz, não tem entrelinhas. Está bem taxativo aqui. Eu ordeno. Quantos nós
nosso pai, quando somos crianças, o nosso pai fala assim: filha, você não vai fazer isso. Por quê? Porque não, porque eu não quero e ponto. A gente não obedece. Por que o Senhor, que é o nosso pai, nós cremos que Ele é o nosso pai, e eles, pelo menos comigo, eu posso dizer isso assim, milhões e milhões de vezes, que Ele já me deu mais do que provas suficientes de que Ele está cuidando de mim, como se meu pai físico estivesse aqui, como se minha mãe biológica estivesse aqui. Ele está cuidando. Meus pais não estão mais aqui, Ele já levou, mas Ele está aqui comigo, Ele está com cada um de nós, tá? Então, quando eles falam, a gente obedecia. Por que o nosso Pai Celestial é diferente? A gente tem que ficar procurando por quê, para onde. Se a palavra de Deus é bem taxativa, ela é direta, não tem meio termo. E desde que eu parei, que o Senhor mostrou isso para mim, para de procurar palavras na vírgula, no ponto do i, naquele ponto de exclamação. Não, leia e deixa que eu vou te mostrar o caminho. Amém. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, tá? Que nós venhamos e obedecemos a Ele, façamos como é difícil, não vou mentir, porque até quando a gente é criança, a gente dá aquela fugidinha básica, mas também a gente sofre a consequência. A mesma coisa na palavra do Senhor. A gente dá aquela fugidinha porque para sair ali, como aquele desenho aquele desenho animado falava, saída pela direita. Só que o Senhor não tem jeito, Ele é reto, é uma linha só. Não tem essa, Ele escreve certo por linhas tortas. Não, o Senhor escreve certo por linhas certas. Eu busquei para entender isso. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele não quer que a gente faça por nós, porque eu não pensamos. O Senhor é direto, Ele é prático. Nós é que temos que parar de colocar qualquer palavra, qualquer coisa onde não existe. Ela é simples, curta e direta, porque quem olhar é um versículo, como a Bíblia é dividida em 2 colunas, é um versículo até grandinho, né? Mas não, a palavra está simples ali, ordeno. E quem ainda tem aquela resistência da palavra ordeno, gente, a gente está falando do Pai, a gente não está falando nada mais, nada menos do que o nosso Deus, aquele que tem me sustentado, aquele que eu posso dizer todas as palavras e com orgulho, aquele que tem me sustentado, sustentado os meus filhos, a minha família, ou como eu ouvi essa semana, tá, de uma pessoa que eu estou tentando conquistar para o Senhor sem palavras, só com atitudes, e ele tem falado isso, o Deus que tem cuidado de nós, e ele nem servo do Senhor todos nós somos, mas servo que eu digo, ele não está aqui na casa do Senhor, ele não se converteu, mas ainda, mas ele diz, o Deus que cuida de nós, e ele diz logo embaixo sobre isso. Então, que a gente venha e comece a pensar bem sobre as coisas que o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Porque não é pequena, não, pode ter certeza disso, tá? Ele fala tanto aqui quanto nos céus. Então eu já fico imaginando, Senhor, se aqui tu tem grandes coisas pra gente, imagina quando a vida de Jesus, e ela está mais próxima do que nós possamos imaginar. E eu glorifico o nome do Senhor. Aleluia. A cada dia, em nome de Jesus. Amém. Você que está com o seu envelope, pode erguer o seu envelope, apresentar diante do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, e ter certeza de que a palavra do Senhor é fiel e Ele cumpre. E quando você assim faz, Ele repreende as investidas do maligno, Ele repreende as enfermidades,
Ele repreende os espantos noturnos e mesmo que situações nos surpreendam, nós temos paz, equilíbrio para lidar com elas e escapar delas pelo poder do nome de Jesus. Amém. Senhor, abençoa a fonte dos rendimentos dos seus filhos, abençoa a provisão da sua casa, dá sabedoria na utilização, Senhor, e nós te damos graças e louvores em nome de Jesus. Amém. Pede a Maria para recolher também. Enquanto Maria recolhe, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 36 em diante até o final. Deus tinha me dado uma palavra em Reis, que eu tinha... Aquela palavra foi tão impactante para mim, que eu falei, a próxima vez que eu vou pregar nessa palavra. Aí quando o pastor, há 2 semanas atrás, falou, você pode levar a palavra no Dia das Mães, falei, beleza, mas a palavra não tinha nada a ver com o Dia das Mães. Aí eu fiquei, ai Senhor, eu vou levar essa palavra, como é que eu vou ser? E Deus colocou no meu coração, isso parece até lugar comum, né? Geralmente o pregador começa falando isso, né? Deus colocou no meu coração, e é de fato dessa forma que acontece. Deus me colocou no coração o nome Dorcas. E eu não tinha assim tanta intimidade com Dorcas, né? Eu sabia da ressurreição dela. E aqui eu trouxe então a palavra sobre essa palavra. Eu ia fazer uma brincadeira, então eu trouxe a palavra sobre Eunice e Lloyd, que é uma palavra que é para as mães, né? São a mãe e a avó de Timóteo. Atos 9, de 36 em diante. Nós vamos falar hoje sobre os ecos de uma vida de obras. Os ecos de uma vida de boas obras. Diz assim a palavra do Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzida se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorassem vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, e dando-lhe a mão, a levantou e chamou os santos e as viúvas e apresentou-lhe viva. Amém. E isso foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor, e ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Senhor, a tua palavra, ela é abençoada, e ela precisa ser iluminada nos olhos do nosso entendimento, nos olhos do nosso coração. Que aquilo, Senhor, que tu falaste ao meu coração, estudar, preparar, possa ser potencializado, e as tuas revelações venham agora, cada vez mais, como uma mina que a gente vai cavando e vai saindo todas aquelas pedras preciosas, Senhor. Que o coração dos teus filhos esteja limpo, puro, humilde, para receber a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Hoje eu me emocionei com essa palavra, porque quantos, não procurando as exclamações e as entrelinhas, mas quantas histórias tem
na Bíblia de pessoas, né? Outro dia eu falei sobre Hulda, lembra da profetisa Hulda? Que quase ninguém fala sobre ela, é um pedacinho na Bíblia que fala sobre ela, mas são personagens que são tão cheios de lições e de coisas para nos trazer para o caminho. É muito fácil a gente sair do caminho. São pequenas coisas que fazem a gente deixar de ser aquilo para o que Deus nos chamou. E a gente precisa, por isso a gente tem que estar sempre indo na palavra, por isso a gente tem que estar sempre ouvindo pregação, estando na casa do Senhor, convivendo com os nossos irmãos, porque a gente de vez em quando precisa ser pego pela mão e ser trazido de volta, porque senão a gente se dispersa, né? E o Senhor fala de meus filhos são como ovelhas dispersas, mas Deus quer trazer os seus filhos. E nessa noite ele fala sobre essa mulher tão especial. Dorcas morava numa cidade portuária, e ali naquele lugar havia muitas viúvas. E naquela época bíblica, a viúva, ela era uma pessoa desprovida, ela tinha uma vida difícil mesmo. Ainda hoje a gente vê algumas viúvas com vida difícil. Eu sempre que falo de viúva, eu falo sobre isso, né? Nós temos várias viúvas aqui na igreja que, graças a Deus, os seus maridos deixaram uma pensão, algum recurso, algum imóvel. Mas naquela época a viúva não era assim. Ela era realmente como uma mendiga, como uma pessoa completamente desprovida. E Dorcas, ela costurava roupas e dava para essas viúvas. Todas as boas obras que Dorcas fazia eram reconhecidas no meio daquela comunidade. E diz que ela fazia boas obras, ela se preparava, ela costurava, ela era costureira, dona Chica. Maria, ela era costureira, igual vocês. Ela já fazia aquelas roupinhas pensando em fazer aquelas doações. Isso são as boas obras. E ela também dava esmola. Esmola é aquela coisa que você faz quando não está esperando, você não se prepara. Surge uma situação e você precisa dar um apoio, dar um sustento, dar uma ajuda para alguma pessoa. E Dorcas fazia assim. Então Dorcas, ela era reconhecida na comunidade dela como uma pessoa de boas obras, uma pessoa que não tinha uma vida voltada para ela mesma, não tinha uma vida egoísta. Ela olhava para o outro e se preocupava com o outro. Outra coisa que a gente vê na vida de Dorcas, que ela não era aquela pessoa que falava assim: estou a fim de fazer um negócio assim, um bem para os outros, vou fazer, mas mês que vem já não estou mais afim. Não, a vida dela era uma vida de boas obras. A gente vê, às vezes aí eu já vi na internet pessoas que tecem sapatinho de bebê, faz aqueles montes e manda para aqueles que têm necessidade. Há outras que usam retalhos de roupas usadas e fazem roupas para aqueles que têm necessidade. Há outras pessoas que recolhem próximo a bairros onde tem ateliê de costura. Como é que é, Simone? Você até trabalhou, tem confecção, e que as pessoas quando confeccionam jogam fora, porque está com defeito. São toneladas, e tem gente que vai lá e pega aquilo, costureira, conserta e dá. O que é que eu e você temos pensado em fazer com coisas que a gente sabe fazer, que ao invés de procurar ser abençoado, a gente procura abençoar, a gente procura ajudar. Deus quer que nós façamos boas obras.
Já tem aí um mês que o pastor tem pregado repetidamente sobre isso, no culto de quarta-feira, sobre a fé e as obras. A fé sem obras, ela é morta. A fé, ela precisa gerar obras. Nós precisamos do dom do Espírito para que a gente possa manifestar esse dom aos outros e abençoar pessoas. Com o que a gente planeja, mas também com o que pode acontecer de surpresa. De repente, o que aconteceu? Dorcas morreu. Não se sabe de que ela morreu. O fato que se sabe que que ela era uma pessoa muito bondosa. É interessante que a palavra Dorcas quer dizer gazela. Isso tem um sentido de pessoa graciosa, né? Tão bom quando você é uma pessoa graciosa. Você chega num lugar, você sabe que você agrada. Você não faz de propósito, você não faz para... eu vou agradar para poder eu tirar vantagem. Não, é seu. O seu jeito, a sua atitude, as suas palavras. Jesus, eu quero ser igual a Dorcas, eu quero. E a palavra Dorcas, gazela, também quer dizer ágil. É aquela pessoa que realiza. Ela não fica projetando. Podíamos fazer assim, posso fazer desse jeito. Que tal? Tive uma boa ideia, mas não realiza. Fica só no campo do pensamento, no campo das ideias. E Dorcas, então, um dia, ela morre, não se sabe de quê. Ficou doente e morreu. Também não fala se ela tem marido, não fala se ela tem filhos. Diz que pegaram Dorcas e colocaram ela num quarto alto. E aconteceu naqueles dias que a enfermada morreu e, tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Isso aqui é uma coisa que dá para ficar pensando. Lavaram, prepararam o corpo dela para a sepultura. Então daqui a pouco iam enrolar ela e carregar e andar pelas ruas chorando, certo? Então, em que a praticidade de, ao invés de deixar ela no térreo da casa, colocar ela no quarto alto? Isso aqui tem um sentido da fé daquelas pessoas. Alguma coisa no coração daquelas pessoas que ali viveram e que conviveram com Jesus também e que viram, por exemplo, Lázaro ser ressuscitado por Jesus. Eles lavaram, prepararam e falaram assim: quem sabe o Senhor não ressuscita Dorcas. Colocou lá no lugar alto e mandou chamar Pedro, porque Pedro estava ali por perto. E eles sabiam que Pedro era discípulo de Jesus. E as pessoas sabiam que Jesus havia dito uma palavra de que aqueles que o seguissem, aqueles seus discípulos, realizariam as mesmas obras ou obras maiores do que as que o Senhor Jesus havia realizado. Então chama Pedro. E Pedro, sem demora, foi com eles. Quando chegou, levaram Pedro aonde? Ao quarto alto. É tão interessante que repete 2 vezes as qualidades, os atributos daquele quarto. Não fala simplesmente um quarto. Fala um quarto alto. 2 vezes. No verso 37 e no verso 39. Quando chegaram, levou-o lá no quarto alto. E quem subiu junto com Pedro? Todas aquelas pessoas que haviam sido beneficiadas pelas boas obras de Dorcas. Eu imagino as viúvas chorando. Olha aqui, olha essa veste, Pedro.
mostrou para mim. Minha amiga Dorcas, tão boazinha, minha amiga Dorcas, olha aqui essa túnica. Em volta de Pedro, aquele ar todo de morte, de saudade, de ausência, de luta, de dor, de sofrimento. Será que quando eu morrer, vai ter gente apregoando o bem que eu fiz? Será que quando você se for, vai ter gente dizendo: ele era um bom homem, ela era uma boa mulher? Nunca eu passei por ela com dificuldade e ela me deixou ir embora, pelo menos sem uma palavra, sem uma oração. Como será quando você morrer, quando eu morrer? Deus está falando isso com a gente hoje. Das nossas boas obras, que não precisam ser apregoadas e nem precisam ser fenomenais, apoteóticas, porque Dorcas, naquela cidadezinha, ela fazia tão pouco. Ela costurava roupa para as viúvas. Às vezes a gente quer fazer uma instituição para arrecadar muito e para fazer muito. E os poucos que estão precisando, que estão perto da gente, estão famintos, estão com dificuldade, estão com falta, e a gente tem e a gente não faz. Então, quando aquelas viúvas todas estavam ali mostrando as roupas, Pedro fala para elas fazerem o quê? Sair. Porque no quarto alto, o quarto alto é o lugar secreto de oração. E mesmo o milagre, ele não precisa ser apregoado. Olha, eu orei e o cego viu. Atenção, eu orei. Pedro foi lá, quietinho, e ele repetiu o que o mestre tinha feito. Isso é um discípulo. Ele teve o seu tempo de aprendizado com Jesus. Ele viu Jesus realizar vários milagres, inclusive o de Lázaro. E aí a vida e o ministério deu a ele uma oportunidade de colocar em prática o que Deus tinha falado, que ele faria e que você e eu faríamos. Quem sabe até hoje nós tenhamos perdido oportunidades, mas quem sabe hoje ainda, ou essa semana, ou esse mês, ou aqui para frente do que você ouviu essa palavra, Deus vai te dar uma oportunidade de fazer um milagre. Então, Pedro se coloca de joelho e ora. Qual terá sido a oração de Pedro? O que Pedro deve ter orado ali, de joelho, naquele quarto alto, sozinho, ele e a morte diante dele? Ele ora. Antes de ação, ele tem a oração. Aí entra a fé e as obras. Então Pedro diz: Tabita, levanta-te. Dorcas, fica de pé. E aí diz que ela abriu os olhos e primeiro ela se assenta.
Meu Deus. Eita, meu Deus. Quantas pessoas têm estado mortas espiritualmente no nosso caminho? Eu não estou falando de morte física. Eu estou falando de pessoas que se afastaram de Deus, que perderam a fé, ou que estão fracas na fé. Estão mortas, espiritualmente mortas. E o Senhor está falando para nós orarmos no quarto alto, no lugar secreto, no lugar onde é você e Deus, onde sou eu e Deus. Levarmos aquela vida em oração, não com crítica, não dizendo, foi por isso, sei lá, Dorcas pode, sei lá, ter tomado um golpe de ar, que gripou ela, comeu, também foi comer aquele peixe, não viu que estava estragado, morreu. A gente é assim, gente. A gente é assim. É igual quando uma mulher sofre um abuso. A primeira coisa que a gente fala assim também, você viu a roupa que ela estava vestida? Nós somos assim. O morto morre e a gente mata mais ele ainda, porque além dele estar morto fisicamente, a gente mata a moral dele. A gente mata o bom nome dele. E o Senhor está dizendo, seja como Pedro. Ao invés de ficar dizendo e repetindo o pecado, a mazela, aquilo que está fazendo a pessoa, porque ela está morta. Queridos, muitos dos nossos irmãos que congregaram conosco ao longo da nossa vida cristã estão mortos hoje. E ao invés de orar por ele, dar a mão pelo menos para ele sentar, ou a gente se omite, e diz assim, já falei tudo que eu tinha para falar, não falo mais nada. Sabe, irmãos, eu acho que a gente tem que fazer um caderninho de oração pelos que se afastaram, que estão mortos. E a gente diariamente subir no quarto alto para orar por eles. E quando os olhos deles se abrirem, os olhos de Tabita se abriram. Gente, isso significa ver, enxergar, ver coisas que até então estavam ocultas, porque a pessoa estava morta. Então Pedro vai, estende a mão. Meu Deus, nós temos estendido a mão. Meu Deus está falando com a igreja. A igreja precisa estender a mão. A igreja não pode ser aquela que aponta o dedo e que destrói. A igreja precisa ser aquela que estende a mão e ergue, pelo menos para a pessoa ficar sentada. Porque o morto aqui, a Tabita aqui, ela não levantou e saiu pulando. Ela primeiro sentou. Quantas pessoas levantaram a mão e te ergueram? Quantas pessoas foram usadas por Deus para que você sentasse? Quantos ministérios aí foram destruídos por... Não cabe a nós enumerar o que aconteceu. Mas Deus quer que esses homens e mulheres levantem e eles primeiro vão sentar. Talvez não volte logo a quinta marcha, fazendo tudo. E nós, quando
morremos espiritualmente, precisamos entender que antes de ficar em pé, às vezes é preciso ficar sentado. Ela sentou-se. E aí o que Pedro fez? Deu a mão a ela para que ela ficasse. Meu Deus! Presta atenção nisso, gente. Aqueles que morreram, seja física ou espiritualmente, estão precisando da nossa mão para levantar eles. Porque Dorcas levantou muitas pessoas. Muitas pessoas. Nós levantamos. Quantas pessoas nós levantamos? Quantas pessoas voltam e reconhecem, falando: meu irmão, Deus te usou na minha vida. Minha irmã, você foi bênção. Aquele momento, aquela palavra que você deu, ou aquela ação que você fez, ou aquela ajuda que você me deu. E aí quando você morre, porque a Bíblia diz que quem está de pé cuide para que não caia, e quem cai diz que Deus levanta. A mão de Deus é a tua mão, é a minha mão, é a mão da igreja. Sustentar o que está sentado, que ainda está ali meio todo, voltando à realidade, meio que assim: o que é isso? O que aconteceu? Eu estou sentada aqui. E aí vem aquele filho de Deus, aquele filho da luz, e diz: levanta. E aí ele chama os outros e apresenta Tabita de volta viva. Deus está falando no seu coração. Talvez você seja Tabita. Talvez você seja Pedro. Nesse momento, eu digo nesse momento. Talvez você seja aquelas viúvas que foram beneficiadas por ela. Eu não sei em que posição você está hoje, mas Deus está nos chamando como igreja para levantarmos se estivermos desanimados, cansados, mortos espiritualmente, fracos espiritualmente, desmotivados, às vezes olhando em volta e falando assim: por que não acontece? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? Quais são as coisas diferentes que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que pintar o fundo da minha parede de preto? Aí a gente começa a inventar moda, mas a gente não vai para o quarto alto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como Dorcas, que aquilo que estiver à sua mão, ao seu alcance, você possa fazer com o melhor que você tem. Às vezes não vai ser perfeito, nem o mais sensacional, pouco. Às vezes você vai fazer pouco, mas aos olhos do Senhor aquilo é magnífico. E as suas obras, elas vão fazer um eco, elas vão além da eternidade, aqui, ainda nesse lugar, nessa terra, você não vai morrer. Igreja do Senhor, igreja de Cristo, vamos amar aqueles que estão fracos, vamos suportar aqueles que estão ainda numa caminhada lenta, vamos ter misericórdia. Eu falo para mim, irmãos, são 40 anos de ministério, eu vou falar, a gente já passou por cada uma aqui, tem hora que cansa. Tem hora que cansa, a gente é humano, a gente fala assim: cansei. Cansou? Vai para o quarto alto, vai orar, vai pedir renovo, porque o Senhor vai te renovar. Amém. Nós precisamos nos levantar nesse tempo tão difícil e complicado que a gente está vivendo e fazer as obras que o Senhor nos chamou para fazer.
Feche os seus olhos, pedir ao pastor para vir aqui fazer essa oração, para que o Senhor possa fazer essa palavra entranhar na gente, e a gente durante essa semana, durante esse mês e toda a nossa vida, a gente possa cumprir o chamado de Deus. Amém. Querido Deus, eis aí a tua palavra apresentada na íntegra, sem nenhuma adulteração daquilo que teu Santo Espírito revelou na noite de hoje e que impactou a vida de cada um dos teus filhos, de tuas filhas, teus servos e servas, e aqueles que porventura, acompanhando essa transmissão pela internet, ouviram essa mensagem, encontram-se muitos dos teus filhos e filhas desigrejados, distanciados da comunhão da casa do Pai, não tem sequer, Senhor, em suas próprias casas estabelecido um quarto de oração, um lugar de intimidade com Deus, não tem sequer lido a palavra do Senhor para se alimentar espiritualmente, porque a tua palavra afirma que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esses, meu Senhor, como aquele filho pródigo, que o próprio pai disse: meu filho estava morto, mas reviveu. Nessa noite, pelo poder do nome do Senhor Jesus, nós cremos que, como Pedro declarou, a glória, para aquela mulher, para que ela voltasse à vida, nós convidamos você, meu irmão, você, minha irmã, a voltar à vida de comunhão na casa do Pai. Não há possibilidade de ter comunhão com Deus sem ter comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja. Volta, meu filho, volta aos primeiros caminhos, às veredas antigas. Volte ao primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, porque nessa noite o Senhor te reergue. Mas é preciso que você também aceite a mão estendida de Deus para você, porque quantas das vezes o Senhor estende a mão dele e nós a rejeitamos, Senhor. Mas nós cremos, Pai, que esse espírito de morte, de doenças, de anomalias, esse espírito de deturpação e de confusão mental que tem oprimido a tantas pessoas, nesta noite ordenamos: sai agora em nome de Jesus, e que você volte à vida e venha usufruir da glória, da plenitude de vida, da plenitude de paz, da plenitude de alegria, que somente em Cristo Jesus podemos obter. Você ouviu a palavra. Deus tem prazer na tua obediência e não nos teus sacrifícios, não somente nas suas boas obras. As boas obras, ouça bem,
é resultado de quem é um verdadeiro adorador. E o verdadeiro adorador tem prazer em obedecer, submeter-se a Deus e fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que nessa noite o Senhor te sare, te cure. Que o Senhor cure a sua igreja. Que o Senhor nessa noite renove as nossas forças espirituais, físicas, emocionais, para podermos caminharmos de vitória em vitória, de triunfo sobre triunfo, como é a igreja de Cristo Jesus. Glória a Deus. Quero me despedir dos nossos amigos e amigas, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Instagram, Facebook e que estão participando desse culto ao vivo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. No próximo domingo às 18 horas estaremos novamente aqui com você, tá bem? Mas tomara a Deus que você tenha recebido essa palavra e possa se predispor a deixar a sua casa para estar na casa do Senhor. Em nome de Jesus.